Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje, dando continuidade ao episódio sobre escoteiros, escotismo. Para isso, converso com o Vitor, ele que é um adulto voluntário e vai contar para a gente como que funciona, como os adultos voluntários interagem com os escoteiros, mas tem um detalhe, né, Vitor? Você é escoteiro você é lobinho desde os 9 anos, né? Então já tem uma trajetória longa aí no escoteiro. Sim, fui lobinho, não fui escoteiro, mas voltei como sênior com 15, fui todo lá os 3 anos do ramo sênior, depois fui para o ramo pioneiro, depois quando eu fiz 21, aí eu decidi virar voluntário. De todo aquele amor que eu recebi dos meus chefes quando eu era jovem, aí eu virei adulto voluntário, que agora estou pronto para ajudar o jovem também na sua trajetória. Agora, para você ser um adulto voluntário, você tem que fazer cursos? Tem. Quando o adulto chega no movimento escoteiro, ele fica um tempinho para conhecer, ver se ele é aquilo que ele quer ser mesmo, aí depois ele vai para um curso preliminar, e nesse curso preliminar onde ele vai conhecer a base do movimento escoteiro. E preliminarmente, ele vai ter que conhecer o todo. Aí depois ele vai para o intermediário, onde ele recebe esse arganel, que é o arganel de Giebel, que ali simboliza, olha, ele, né, fechou a sua linha intermediária. Aí depois de um tempo, ele convive bastante nos cursos, faz bastante atividade, ele faz um curso avançado e fecha seu nível avançado. Então, o adulto voluntário que vem com o movimento escoteiro, ele tem as suas trajetórias. Não voluntariado assim, o que eu vou fazer? Então, o movimento escoteiro também dá uma base para o adulto. Olha, é assim que você faz, tem cursos, tem atividades, vivências que você alavanca o jovem. Tudo focado para o jovem. E simplesmente, se um adulto quiser se tornar um voluntário dos escoteiros, ele pode? Pode. Acima de 21 anos, ele só procura uma unidade escoteira local e aí ele vê se ele se adapta, se é isso que ele quer ser mesmo. Existe a linha dirigente, que é o pessoal da diretoria do grupo escoteiro, que vai cuidar da parte financeira, da parte administrativa, o diretor-presidente. Ou se ele vai querer ser escotista, se ele vai querer atuar com um jovem. Às vezes, não, já sou professor, já atuo com criança, agora vou querer essa parte administrativa. Ou não, sou professor, no caso também sou professor, então vou atuar com um jovem. Então, vou atuar com um jovem, vou fazer todas as minhas linhas de formação, voltar ao jovem na linha escotista. E você atua no movimento quais dias ou qual a periodicidade? Olha, atualmente no movimento escoteiro eu tenho 2 cargos, né? Um no meu grupo escoteiro, que é no Calquira, eu sou assistente de alcateia, então eu fico com as crianças de 6,5 a 10 anos e 9 meses. E também atuo no Distrito Escoteiro de São Bernardo do Campo, onde lá eu sou coordenador de programa educativo, apoio todos os grupos escoteiros, todos os ramos a fazer atividades. Isso toma o seu tempo parcial ou você consegue, então, ter outro trabalho também? Consigo. Como é totalmente voluntário, a gente sempre tem um tempinho para poder fazer as atividades. Consigo ter uma reunião semanal para a gente programar a reunião do sábado, a atividade que a gente vai dar para as crianças do sábado. Tem algumas reuniões que são de semana, mas é bem tranquilo. Muito bem. E aí, a Mariana, também, né, a escoteira que esteve aqui conosco antes, ela contava um pouco sobre essa iniciação, esse paralelo feito aí com a história, uma história muito conhecida, muito lúdica, trabalhada com as crianças, que é a história do Mogli, Menino Lobo, e quanto isso é usado nos escoteiros de forma lúdica para que as crianças que ingressam comecem a ter essas noções e lemas que os escoteiros passam. Sim. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco mais, porque nos bastidores o Vitor nos explicava sobre a representatividade de cada personagem do filme dentro do movimento escoteiro. Isso. Mais focado não no filme, mas sim na história de Rudyard Kipling. Então, a história de Mogli é muito... quando foi criar o ramo lobinho, a pessoa ela procurou várias histórias, mas ela achou na história de Mogli onde eu tenho uma sociedade, onde consigo falar das histórias, da trajetória da criança. Então, quando ela chega na alcateia ali, ela ouve a história Irmãos de Mogli, parte 1. Então, quando o Mogli quando ele na história chegou na alcateia. Então, como uma criança chegou na alcateia. Então, assim, ele vai vivendo a vida na alcateia, vai entendendo, vai ver as histórias de Mogli, o que ela quer trazer. Então, tem histórias que falam muito sobre companheirismo, ajudar o próximo, de atenção. Então, tem várias histórias nesse livro de Mogli que a gente conta para as crianças, em vez de a gente fazer a pessoa ler um livro da Malala. Para a criança de 6 anos a 10 anos e 9 meses, vai ficar muito perdida, não vai entender. Então, o adulto voluntário, né, conta essa história para ele, como se fosse contar uma lenda.
olha, aconteceu isso nessa história, aconteceu que ele foi lá descoberto, e agora, o que você acha, Lobinho, dessa história? Ah, achei fantástico, então é isso que você quer passar? Isso. Então, também quando a gente conta na última história de Mowgli, quando Mowgli já parte. Então, quando a criança está naquela idade dos 10 anos e meio para 11, já começa a puberdade. Já começa já algumas coisas. Então, na história de Mowgli, é quando o Mowgli parte da alcateia. Então, a gente conta essa última história de Mowgli quando ele está partindo da alcateia pro ramo escoteiro. Então, pra ele entender, putz, nossa, então é assim que tá o meu corpo. Meu corpo tá mudando, que na história conta que o Mowgli já não se entendia que o corpo dele estava vivendo. Aí a gente conta pro jovem, ele faz esse paralelo e vai pro ramo escoteiro. O que o Escoteiros trouxe para sua vida? Ixi. Muita coisa. Muita coisa. Muita superação, amizade, companheirismo. Entendeu o mundo que eu achava que não ia sair de São Bernardo nunca. Mas o movimento escoteiro me levou para lugares que inimagináveis. É gratificante. E quantas horas essas crianças permanecem, por exemplo, os lobinhos? Quanto tempo os lobinhos ficam ali nos escoteiros? As reuniões são semanais? Geralmente são sábados? Aos sábados, geralmente são 2 horas e meia de atividade cotidiana. Já acampamento, não. Aqui tem acampamento que é de 2 dias, acampamento que é de 3. Então vai tudo a necessidade, mas as atividades acontecem geralmente aos sábados à tarde. Temos um grupo escoteiro só que é de 2 grupos escoteiros são de manhã, mas o resto são todos à tarde. Que são 2 horinhas ali que as crianças vão vivenciar, vai ter a parte cívica, a parte da bandeira, vai ter o quebra-gelo para ele entender, meio que desconectar a parte de fora e conectar assim, aqui é o movimento escoteiro. Então tem um quebra-gelo, tem as atividades mais voltadas ao movimento escoteiro, tem as atividades onde eles propõem também, então a gente vai fazer essa vivência. E também a gente encerra também, conta história, pode ser que naquele dia a gente conta uma história para eles, trabalha a autonomia. Nesse meio processo, em 2 horas, a gente tenta encaixar algumas coisas nas atividades. Muito bem. Você deixaria um convite para quem quer ser um voluntário, adulto voluntário, ou para quem quer ser um escoteiro? Sempre dá tempo, não precisa necessariamente entrar desde criança, né? Sim, então o recado que eu deixo é: vem ser escoteiro, é fantástico, é maravilhoso, enriquece a pessoa, enquanto ser humano também é. Então vem ser escoteiro, que é muito legal. Como professor, o que você destacaria do que o escoteiro traz em termos de desenvolvimento para os jovens? O escotismo, ele é sensacional. Por exemplo, no método escoteiro, eu aprender fazendo. Como um bom professor, eu tenho que ensinar a pessoa a aprender a fazer aquilo. Então, eu vou ensinar, sou professor de educação física, então eu vou ensinar as regras da brincadeira do jogo, vivenciando o jogo. E ali eu vou pontuando. Então, eu trago sempre o escotismo com o meu trabalho. Então, eu tenho um movimento escoteiro também, no método, tem lá a progressão pessoal do jovem. Então, eu tenho uns alunos na sala que eu tenho sempre saber onde cada um está no meio do processo da aprendizagem, aonde eu vou atuar em cada um. Muito bem, Vitor, um adulto voluntário dos escoteiros, conversou conosco hoje aqui no podcast Câmara São Bernardo. Câmara São Bernardo. Obrigada, Vitor. Nada. Muito bem, até o próximo episódio.